Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana de Empreendedorismo do Mega Polo Moda. Eu sou a Alessandra Lippel, especialista em marketing digital, em marketing de conteúdo, e vou estar com vocês aqui pelos próximos 4 dias aqui no YouTube com 4 aulas feitas com muito carinho para sua loja vender mais, para sua marca aparecer cada vez mais através do marketing de conteúdo. E claro, com dicas de empreendedorismo. Vamos conhecer o tema das aulas? Bom, hoje a gente vai falar sobre conteúdo criativo para quem não tem tempo. Você não tem tempo? Eu também não tenho tempo. É uma loucura. Eu vou te contar todos os segredos, uma série de insights para abrir a sua cabeça sobre como produzir conteúdo bacana, de impacto, mesmo se você é enlouquecida que nem eu, não tem tempo para nada, vive correndo para lá e para cá. Vem comigo. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre Stories. Sim, Stories do Instagram, porque essa é uma ferramenta que muita gente usa, mas tem muita dúvida, quer saber como conseguir mais engajamento e como vender através dos Stories. Sim, é possível, eu vou te mostrar como. Na aula número 3, eu quero te ajudar a como transformar o seu Instagram numa máquina de vendas através das narrativas digitais e do storytelling. E para finalizar, a aula número 4, que são os 5 segredos para um negócio de moda de sucesso. Eu queria agradecer a toda a equipe do Mega Polo Moda por ter me convidado. Quero agradecer demais pela sua presença nessas aulas. Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários, manda no meu direct depois, @limão ou limonada, que eu vou adorar trocar ideia com você, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá para a nossa primeira aula. Você já deve ter ouvido falar que a criatividade é uma habilidade super importante, uma soft skill, e que cada vez ela vai ser mais necessária nesse mundo inconstante, nesse mundo que muda o tempo inteiro. Você já deve ter visto em algum lugar por aí. Ou seja, criatividade sim é uma das principais habilidades do século 21. Já de 2022, já faz um tempo que ela é e vai ser mais ainda no futuro. E para que serve a criatividade? Criatividade é uma coisa só de artista? Não. A criatividade é a habilidade que a gente usa para resolver problemas, encontrar novas formas de resolver problemas, para a gente descobrir maneiras diferentes de fazer uma mesma coisa que a gente fazia no passado. De uma certa forma, a gente encontra uma nova forma de fazer, mais eficiente. A criatividade também é usada para a gente inventar um novo uso para algo já existente e para produzir mais usando menos recursos financeiros, de energia ou mesmo de tempo. E claro, a criatividade é uma habilidade maravilhosa para produzir conteúdo de impacto, conteúdo que vai te ajudar a vender e conseguir muito sucesso na sua loja. Agora, é muito importante a gente entender que existem criatividades e criatividades. Não existe um único tipo de criatividade. Existe a criatividade mais matemática, existe a criatividade mais abstrata. É verdade isso. E estudos dizem que as pessoas criativas normalmente têm em comum traços de personalidade, elas dominam muito uma técnica específica, são curiosas, persistentes, ousadas, até meio que inconformadas, e claro que essa é uma habilidade que se desenvolve melhor quando o ambiente em que você está ele é favorável, ou seja, ele é fértil para que essas ideias floresçam. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que não se acha criativo, e não é às vezes que a pessoa não é criativa, ela tem algum bloqueio, alguma coisa aconteceu ali, né, na vida dela que ela acha que ela não é criativa, e não é bem assim. Às vezes é só o medo de errar, às vezes é a rotina, né, que ela, vamos combinar que todo mundo aqui corre pra caramba pra fazer seu rolê, pra ir, pra comprar, pra organizar a loja, e o marketing e as redes, enfim, é muito difícil às vezes, e essa rotina deixa a gente às vezes meio que no automático. Tem gente que eu tenho que confessar pra você que às vezes tem uma certa preguiça, né? Ai, meu Deus, mas gente, mas tá bom desse jeito que tá, né? Pra que a gente vai mudar? E vamos fazer do jeito que tá bom? Então esse comodismo também atrapalha a criatividade. O próprio conformismo, né? Com a vida daquele jeito que ela tá, ou procrastinação. Também esse é um negócio que atrapalha pra caramba, sabia? Quando você fala assim, não, eu vou fazer. Não, tenha fé. Não, vou fazer. Amanhã eu faço. E aí o negócio não vai. Tem uma outra coisa que é
péssima para criatividade, que são essas interrupções. A gente vive nesse WhatsApp o dia inteiro e é grupo. Não sei se vocês vivem em grupos, mas, por exemplo, eu tenho na minha empresa uns 15 grupos e aquele negócio plinho. E a gente não consegue, às vezes, desenvolver a nossa habilidade de passar longos períodos mergulhados em um assunto para se aprofundar sobre ele, para ter ideias novas sobre aquele assunto, que é o famoso estado de flow que a gente chama, né? O ócio criativo, porque tem aquele, cada hora é alguém falando, é um WhatsApp que toca. Então isso também é um tipo de bloqueio para a criatividade. E às vezes a gente mesmo se coloca, ou alguém coloca sobre nós aquela pressão excessiva. É o prazo que tem que acontecer, é o negócio ali e tal. E isso também atrapalha a nossa criatividade. Agora eu te pergunto, você se considera uma pessoa criativa? Fazer o seguinte. Você vai fazer um teste, não sei se a galera que manja muito do inglês, mas se não, põe lá no Google Tradutor. Tem um teste que é muito bacana, que diz o seguinte: qual é o tipo de criativo ou criativa é você? É um teste da Adobe, que é muito bacana, onde ele traça vários perfis criativos, ou seja, você pode se descobrir uma pessoa extremamente criativa numa determinada disciplina, num determinado tipo de atividade, que é o Creative Types by Adobe Create. Eu vou deixar o link para vocês irem lá, preencherem, e depois eu quero saber os resultados. Você me manda direct lá no Instagram, tá? Lá no Limão Limonada. Antes da gente entrar nas dicas mais práticas e no aprendizado que eu quero passar aqui para vocês sobre a minha experiência nessa área, eu quero deixar aqui alguns exercícios que você pode fazer sozinha ou com a sua equipe de vendas, o pessoal do financeiro. É uma dinâmica que é muito bacana, que eu sempre aplico com a minha equipe, já apliquei em várias empresas e é sempre muito bacana, que são pequenos exercícios, pequenas dinâmicas que são simples de fazer, não tem que gastar dinheiro, tão pouco tempo, é muito mais para você começar a destravar esse bichinho aí da criatividade. Exercício número 1, as emoções no mercado. Tem uma brincadeira, uma dinâmica que a gente faz, que é o seguinte: a gente faz assim, a gente pergunta para todo mundo assim: se o amor fosse um alimento do mercado, que alimento ele seria? O amor para mim seria chocolate. E para você? E se a raiva fosse um alimento lá? Não precisa ser alimento, mas algum produto que venda no mercado. Que produto seria? Agora eu tô curiosa para saber. Alegria? Alegria qual seria? Solidão? Solidão? Um vinho, talvez? Um vinho, tomar um vinho sozinho, assim, de boa? E o desespero? Qual que é o desespero para você se ele fosse um produto do mercado, né? Então, enfim, cada pessoa vai conseguir fazer essa associação e é muito bacana quando você faz isso com o seu time para você entender as diferentes visões que cada um deles tem. Além disso, tem o exercício das 30 bolinhas, que esse é clássico do Limão e Limonada, que é você pegar um papel, desenhar 30 bolinhas e aí você tem um tempo determinado, que é 1 minuto, para ser mais exata, e durante esse 1 minuto você vai desenhar todas as abstrações possíveis nas 30 bolinhas. Poderia ser uma carinha de palhaço, poderia ser um planeta, poderia ser uma lona de circo, e isso olhando de várias perspectivas. E aí é muito bacana, muito rico com o seu time você também poder analisar. E essas coisas elas vão destravando a criatividade. E por último, nessa fase aqui de exercícios de criatividade, o exercício história com objetos. Esse tem que ter mais de uma pessoa junto, né, com você para fazer, mas é uma dinâmica também que é muito bacana. Que é o seguinte: você escolhe um objeto qualquer, por exemplo, esse óculos aqui, e você começa a contar uma história fictícia com esse óculos. Então você fala, bom, eu estava na rua andando pela calçada, quando de repente, bem na sarjeta, eu encontrei um óculos. E eu continuei andando e eu vi que esse óculos tinha exatamente o meu grau, né? Eu comecei a, parece que, enxergar melhor. E de repente eu comecei a enxergar coisas muito malucas, porque parece que ficou tudo muito mais brilhante, muito mais colorido. E aí, de repente, lá no final da rua eu avistei. E aí, nesse momento, a pessoa do lado de lá, a outra pessoa, ela mostra um outro objeto. Quer dizer, na verdade, você mostra um objeto para uma outra pessoa e a pessoa tem que continuar a história. Gente, esse exercício é muito legal e depois eu quero que você me conte se ajudou ou não ajudou a dar aquela destravada na sua criatividade, tá bom? E agora sim, vamos para uma parte muito prática, de muita experiência, vivência, que eu tenho tido a oportunidade de
vivenciar, né, nesses últimos 20 anos, eu quero trazer para você agora 15 aprendizados para você criar conteúdo de impacto, conteúdo criativo, mesmo que você não tenha muito tempo, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente acha que o processo criativo ele é um processo linear, mas ele é mais ou menos parecido com isso aí que você está vendo. Ou seja, ele é uma baguncinha no meio, é um processo que é um emaranhado e depois ele cospe ali no final um resultado, né? Então, a nossa mente, para a gente pensar criativamente e dessa forma produzir conteúdo criativo, a gente não pode pensar que é uma sequência de coisas, tá? Uma sequência lógica, muitas vezes, de etapas. Ainda nem comecei os insights, tá? Isso aqui é só uma introdução. E cada um desses insights, eu acho que eles servem não apenas para a criação de conteúdo, mas para a vida, para a sua vida criativa em qualquer área da sua vida, seja na sua área pessoal, com seus filhos, na sua empresa, em outros departamentos do seu negócio, enfim, use e abuse. Então vamos lá para o primeiro insight que eu quero te falar, que é o movimento. Se você ainda não cria conteúdo, você está numa inércia, ou se você cria, mas não tem uma frequência, você não está nesse fluxo, ou parou, né? Criou no passado, mas agora parou. É muito importante você se colocar novamente em movimento para criação, seja no Instagram, seja eventualmente no YouTube, mas no Instagram ou no TikTok, mas o Instagram de fato é a ferramenta mais fácil hoje em dia, né? A primeira, enfim, ferramenta que a gente começa quando a gente quer vender, quando a gente quer começar a mostrar a nossa loja, os nossos produtos, a nossa coleção. Então, se você não está já nesse fluxo de movimento de criação de conteúdo, eu sugiro que você comece sem muita responsabilidade e preocupação com o resultado imediato, porque primeiro que não vai existir um momento ideal para você começar, e a quebra da inércia nesse primeiro momento é o mais importante. E saiba que vai ficar ruim, tá? Nesse começo, normalmente quando a gente começa a criar conteúdo, não dá bom. É ruim mesmo, a gente fica meio tosco, fica meio travado, mas isso faz parte do processo, né? Uma outra coisa que eu aprendi a duras penas, né? De tanto perfeccionismo, de tanto querer fazer tudo da melhor maneira possível, é a gente desistir. Desistir sim, desistir de querer fazer o impossível, desistir de querer esperar o momento certo, desistir de querer fazer perfeito, desistir muitas vezes de querer fazer um conteúdo que você vai conseguir fazer ele uma vez, mas depois você não vai conseguir repetir. E criação de conteúdo, marketing de conteúdo na internet, ele é uma corrida de longa distância, ele não é um tiro de 100 metros. Então, às vezes, a gente precisa renunciar mesmo a alguma estética, a querer fazer tudo incrível, né? Principalmente as pessoas que são criativas ou que são muito exigentes com estética, a gente quer assim, ou eu faço bem feito ou eu não faço. Na internet não é bem assim. Às vezes quantidade é melhor que qualidade. Você chega à qualidade através da quantidade e você treina, você vai fazer mais rápido, principalmente se você não tem tempo, se você fizer bastante, tá bom? Porque errar não é uma escolha, é uma etapa. Isso é uma constatação que a gente tem todos os dias, produzindo conteúdos para várias marcas em vários segmentos, inclusive de moda, dentro da Limão Limonada Studio, que é a nossa agência. Então, tanto que eu converso muito com os clientes que os primeiros 3 meses, eles são meses de teste de conteúdo que funciona, teste de equipe, que às vezes você vai começar a fazer sozinha, e aí talvez você perceba que você precisa de alguém para te ajudar. Então, é por aí. Errar não é uma escolha, errar é uma etapa, tá bom? O terceiro insight que eu gosto muito de dividir com todo mundo é que para a gente criar algo novo, para a gente pensar em uma coisa diferente e eventualmente executar, a gente tem que passar pela etapa do e se? E se eu misturasse frutas com aquela minha coleção de verão e fizesse de repente as fotos no meio da feira? E se
Aquela coleção cápsula que a Alzira me ensinou a fazer, que eu tenho que fazer, né, para não lançar tudo de uma vez. Se eu fizesse uma dessas coleções inspirada, por exemplo, em um personagem do cinema. E se a gente não se permite fazer esse questionamento, dificilmente a gente vai criar alguma coisa nova, porque criatividade tem a ver com se arriscar, com ousadia, e muitas vezes as coisas não saem do jeito que a gente imaginou, mas não quer dizer que deu tudo errado, né? São os testes e testes que a gente faz. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês de uma ação que eu fiz há alguns anos com o Shopping Eldorado e que foi muito bacana, porque foi uma coisa que até dentro da própria agência, a equipe toda falou: Alessandra, mas será que isso vai dar certo? Era o seguinte, o Shopping Eldorado, ele tem uma horta no telhado assim do prédio, que se chama Telhado Verde. E lá eles plantam, através da compostagem, um projeto de sustentabilidade muito bacana do shopping. Eles plantam vários legumes, hortaliças usando terra, que vem através da compostagem, que são os restos deixados na praça de alimentação do shopping. Muito bem, eles têm esse projeto, eles queriam divulgar esse projeto, e ao mesmo tempo a gente estava mais ou menos na época de lançamento da coleção Primavera-Verão. E aí eu falei, e se a gente fosse lá pro telhado do shopping, levasse as modelos para lá, levasse as roupas e a gente fizesse um grande vídeo lookbook no meio do telhado verde? E esse aí foi o resultado. Went on for just a little too long. Went wrong when you had to give up your guard. Oi, eu sou a Andrea Clara, stylist. Change, the only thing that you should. Nos próximos dias, vocês vão acompanhar as tendências Primavera-Verão 2018-19, tudo o que vai acontecer nessa estação. O linho, o colors, floral, muito floral, o vermelho, poá e os looks de festa, balada, que a gente adora, né? Went on for just a little too long. Went wrong when you had to give up your gun. No change. Participar desse projeto no Telhado Verde para mim foi incrível. Misturar moda com arte, com sustentabilidade, orgânico, isso tá na moda. E eu quero que vocês também compartilhem nas redes sociais as dicas que eu vou deixar aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Um beijo. Insight número 4. Seja um colecionador, uma colecionadora de ideias e repertório. Muitas vezes também fora do seu nicho de atuação. Então, sim, você já deve ter ouvido isso, mas o que eu vou fazer? É verdade, a gente tem que sair da nossa bolha, a gente tem que sair ali da nossa zona de conforto. Isso significa, eventualmente, ir em lugares que você não está acostumado, ver filmes que eventualmente você não veria, ouvir músicas que eventualmente você não ouviria, assistir um programa de TV ou um programa no YouTube ou um podcast, eu não sei, alguma coisa que te tire, que saia da sua região, né, do assunto que você tá ali naquele momento. Porque o que acontece? É fato, né? A gente começa a conviver com as pessoas e aí somos amigos, trabalhamos mais ou menos na mesma área, todos aqui estamos no segmento de moda, a gente vem aqui pro Brás, a gente faz as compras, aí depois cada um tem, né, a sua loja, e aí a gente conversa com as nossas funcionárias e tudo mais. Ou seja, a gente tá sempre meio que falando sobre as mesmas coisas no mesmo universo. Mas se de repente você encontrasse, por exemplo, um pessoal que fala sobre, sei lá, um assunto bem nada a ver aqui, culinária, por exemplo, né? A galera de restaurante, culinária, será que a gente não conseguiria aprender alguma coisa
com esse pessoal? E o mesmo vale para o conteúdo no Instagram. Eu sei que você segue aquele monte de página de moda, das trends, e aí o que acontece? Todo mundo fica fazendo as mesmas coisas, né? Então eu te convido a curtir e seguir alguns perfis de assuntos completamente diferentes do que você está acostumado. Para que aí você possa fazer uma coisa que em marketing de conteúdo a gente chama de transferência de domínio. Ou seja, você pega algo de um outro nicho e você adapta para o seu com uma metodologia que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Ou seja, né, essa é a máxima do roube como um artista, né? E que a criatividade, ou seja, uma pessoa faz uma coisa, aí a outra pessoa, em cima daquela primeira coisa, ela cria uma outra coisa e aí assim sucessivamente. Esse é o famoso remix de conteúdo, ou seja, você mistura moda com uma trend eventualmente de, sei lá, da área de educação, de uma outra área completamente diferente, pode ser muito bacana. Porque de fato, gente, o que é original? O que é originalidade? Segundo William Howland, originalidade é o plágio não detectado. Porque tudo, absolutamente tudo que você vê e que você acha, nossa, isso é super original, vou te dizer que não é. Aquela pessoa se inspirou em alguma coisa, ela se inspirou em algum lugar. Eu vou te mostrar um vídeo que eu fiz, até tô com a mesma blusinha, pro meu canal Limão Limonada, e que a gente usou uma linguagem que as pessoas acham assim, nossa, que linguagem diferente, já não tem, né, já faz um tempo que eu fiz, e aí as pessoas falavam, que coisa original, que coisa diferente, a forma como eu levanto, a forma como eu organizei o vídeo, vou te mostrar. Olá, eu sou a Alessandra Little e esse é o canal Limão ou Limonada, o canal que vai te ajudar a reinventar a sua carreira e o seu negócio. Negócio esse que você quer montar com base nas suas habilidades, talentos, estilo de vida, propósito ou só para ganhar dinheiro mesmo? Parece, né? Uma coisa, uma linguagem, nossa, uma linguagem diferente ali que eventualmente a Alessandra criou. Que nada. Isso é uma junção de várias referências que eu sigo e que eu gosto. Raíza Costa com Casey Neistat, que é um criador de conteúdo, um youtuber super famoso. Não é que eu estou copiando, mas eu me inspiro no que eles fazem para criar algo para mim. E claro, colecione esses repertórios, organize em algum lugar. Eu, por exemplo, para várias coisas uso pastas no Pinterest, uso eventualmente algum espaço dentro do meu Google Drive, vou jogando ali, classificando todas essas referências, porque quando a gente precisa sacar aquela ideia, você tem aonde buscar. Insight número 6. O que tem na geladeira? Isso aqui é muito bacana porque é a máxima de você aceitar a nossa limitação, a limitação de tempo, a limitação de recursos. Seria maravilhoso eu fazer um desfile na Ponte Estaiada em São Paulo, seria maravilhoso eu fazer um desfile em cima do telhado, né, lá na cobertura de um edifício Copan, de repente. Mas isso não está ao meu alcance. O que está ao meu alcance? O que eu tenho na minha geladeira? O que eu consigo fazer com o que eu tenho na mão? E aqui eu tenho uma história muito bacana para contar para vocês, bem rapidinho, que é que aconteceu durante a pandemia. Durante a pandemia, eu sempre fiz conteúdo para o Limão e precisava sair, fazer fotos e tal, e não conseguia, não tinha onde ir. E ali em Alphaville, que é onde eu morava na época, né? Agora eu tô aqui em Curitiba, tudo estava fechado. Eu não conseguia fotografar, filmar, fazer nada em lugar nenhum. E a minha casa, vamos chegar à conclusão que dependendo do conteúdo já não fazia muito sentido, não dava. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Muito bem, catei o meu carro, comecei a rodar por uma avenida que existe lá em Alphaville e fui tirando fotos de lugares inusitados que eu poderia fazer fotos. Numa mesma avenida, lugares diferentes. E aí eu fui fotografando uma antena parabólica, um terreno ali que tinha sido um estande de mercado imobiliário e até uma caçamba de lixo. E aí eu falei, acho que isso aqui pode dar samba. O que eu fiz? Tinha um fotógrafo disponível? Tinha uma produtora, uma equipe? Não, era meu filho e minha filha mesmo, meu filho adolescente, a minha filha mais velha. A gente pegou, fizemos uma produção, catamos umas roupas,
porque eu sempre usei muito essa coisa, né? Eu me inspiro muito, inclusive, na moda para criar conteúdos para o Limão. A minha inspiração para os nossos posts são capas da Vogue. E aí eu sei que a gente saiu fotografando em vários desses lugares e essas fotos acabaram virando conteúdo para vários posts do Limão. Tudo isso em 4 horas de trabalho, que foi uma tarde que a gente tirou para fazer isso. Dá uma olhada. Então, aqui a gente fez um post sobre você se sentir excluída no Instagram, as vendas que acabaram, aí, enfim, isso aqui rendeu muito. Eu trouxe só um pedacinho para você ver. Então, é meio que pensar isso mesmo. O que eu tenho na mão? Qual é o meu produto? Como é que eu junto essas duas coisas? Mas lembre-se, mas sempre, é claro, se lembrando de trazer para o seu universo, né? Para o universo da sua marca, para o universo visual da sua marca. Se você não conhece, se você ainda não definiu o seu universo visual, é muito importante que você comece a pensar sobre isso, porque isso diz respeito não somente ao conteúdo, mas diz respeito à ambientação da sua loja, diz respeito ao tipo de coleção que você vai lançar, diz respeito a como você quer que as pessoas percebam a sua marca. É como se você, imagina, por exemplo, uma festa temática, né? Eu vi recentemente uma influenciadora grande que eu gosto demais, que é a Dani Nossi, até recomendo que você siga ela, que é uma empreendedora de mão cheia. Acho que muitas pessoas que estão aqui com certeza conhecem a Dani. Ela agora casou esses dias e ela fez um casamento inspirado naquele filme The Great Gatsby, né? O Grande Gatsby. E aí o convite... a roupa, a ambientação, o bolo, tudo tinha referências estéticas desse universo. Então, se você vai lançar uma coleção floral, talvez faça todo sentido que tudo tenha a ver com isso. Aí você vai dizer assim, Alessandra, mas para eu fazer uma produção dessa, eu vou ter que gastar, eu vou ter que, né? Olha, eu vou te dizer, hoje em dia, com o CapCut, que é um editor de vídeos, acho que muitas de vocês conhecem, com o recurso de green screen, você consegue eventualmente fazer vídeos, né? Porque agora Reels é o que, né, o Instagram pede e o TikTok também, indo para esses lugares, eventualmente em Paris, eventualmente num campo florido. O mais importante é a curadoria desse universo visual, a curadoria de imagens e de sensações e de qual é a história que você quer contar através do seu conteúdo, através da sua coleção. Número 8. Muito importante que a gente não tenha preconceito, porque se a gente começa a ter preconceito em relação a essa música eu não escuto, essa cor eu não coloco, esse estilo de imagem eu não faço, vai acabar te limitando demais. Então, abre a cabeça e abraça a novidade. Mas eu tenho certeza que vocês já são assim. Pelo que eu já conheci do público do Megapolo, enfim, dos Instagrams que eu tô seguindo, que eu tô amando a criatividade de vocês, enfim, isso não vai ser nenhum problema. Muito importante, insight número 9, você não precisa criar tudo sozinho. Quem disse que tem que sair tudo da sua cabeça? Por que você não co-constrói o seu conteúdo com a sua própria comunidade? No Instagram, Alessandra, mas ninguém me responde. É por isso que uma presença nos stories, é por isso que abrir caixinha de perguntas é tão importante, porque esse hábito vai fazer com que essa conversa ela flua sempre aberta, solta, e você começa a coletar muita informação bacana das suas próprias clientes, né? E que tal sugerir para elas, perguntar para elas o que elas gostariam de ver, para que elas possam definir, de repente, eu vou fazer uma coleção de frutas ou uma coleção de flores. Um exemplo bobo aqui, né? Nem sei se isso está na moda. Mas basicamente você dar a opção e fazer ela participar junto com você. Recentemente eu fiz um curso, lancei um curso, recentemente não, já tem 1 ano e pouquinho, que era um curso sobre conteúdo criativo e tudo mais, e eu tava super em dúvida sobre o nome que eu colocava no bendito do lançamento. E aí eu fui perguntando para as pessoas, que nome vocês acham que a gente devia colocar? E fui construindo essa antecipação, que isso já fazia parte, inclusive, do lançamento. Olha que ideia bacana para você fazer, eventualmente, o lançamento de uma coleção cápsula. Você já ir perguntando para as pessoas, né, para elas definirem o nome da coleção, para elas definirem o nome das peças. Eventualmente vai ser a blusa
vai ser nomes de mulheres, nomes de países, alguma coisa desse gênero. E aí depois as pessoas acabaram... Essas eram as 3 opções, né? A fórmula secreta do conteúdo criativo, o código digital e fórmula D. E adivinha, às vezes a gente inventa e o mais simples é que acaba vencendo. O que acabou vencendo foi a fórmula secreta do conteúdo criativo, e foi feito o lançamento, e foi um ótimo, maravilhoso, um sucesso, e dessa forma eu acabei me aproximando cada vez mais da minha comunidade. Eu acho que você tem que fazer isso também com a galera da sua loja. Número 10. Amiga, é o seguinte... Se você não tem tempo, não inventa moda. Não inventa coisa que você não vai conseguir manter funcionando ao longo do tempo. E eu posso dizer assim, de carteirinha, porque eu fui teimosa. Eu teimei em fazer produções muito complexas aqui no Limão, que envolviam cenário, só que na prática, você não consegue, às vezes a gente não consegue manter isso. Então, simplifica, crie algo que possa ser feito ao longo, né, dos meses e anos, porque o marketing de conteúdo ele só vai mudando de jeito, mudando de plataforma, mudando de linguagem, mas ele sempre vai existir. E é claro que quando você treina numa plataforma, você tem sim que aprender em outra, mas é muito mais fácil quando você já está ali dentro do processo de produção. Então, assim, não inventa, simplifique. Às vezes é um pequeno detalhe. Então, você vai ter um lugar para fazer foto, ou eventualmente Reels. Como é que eu poderia usar esse mesmo lugar colocando apenas um elemento que representasse a narrativa dessa minha próxima coleção? Não significa ter preguiça, né? Porque às vezes eu sinto também que tem um pouco de assim, vai de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito não, tá? Mas principalmente para aquelas pessoas que são mais criativas e que querem inventar demais, a gente tentar ser mais simples. Mas o que não significa a gente não ser cuidadosa, né? Ter aquele cuidado primoroso com a narrativa da nossa coleção e do nosso conteúdo. Número 11, recicle. Sim, recicle conteúdos que eventualmente já funcionaram no passado de uma outra forma. Isso a gente faz direto no Limão, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, esse post aqui, que eu me inspirei nessa capa, né, desse filme, né? Eu acabei fazendo esse post, ele virou um outro post num outro contexto. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, né? O segredo dos posts que param o feed, e um tempo depois eu usei um enquadramento um pouco diferente, muda o enquadramento. Por isso que é sempre bacana quando você fizer foto, fazer de vários ângulos diferentes. Porque depois você acaba conseguindo, eventualmente, até... Não economiza isso, sabe? Faz 5, 6, faz de frente, um pouco mais de cima. Principalmente se você não tem muita prática com câmera de vídeo e tudo mais, ou fotográfica. Faz de frente, um pouco de baixo, um pouco de cima. Depois, no final, fica comigo até o final da aula, porque vai ter um brinde, uma coisa especial que eu preparei para você, um presentinho, que vai te dar mais dicas em relação a essa questão da produção. Número 12, tenha conteúdo no forno. Sim, tenha conteúdos que eventualmente você, principalmente para aquelas peças que você sabe que elas sempre vendem, né? Você pode ir fazendo coisas que você não vai usar necessariamente naquele momento, mas que às vezes surge uma oportunidade e você sai com aquele post, com aquela peça. Você quer uma foto, por exemplo, que eu fiz na minha casa, e eu não sabia muito o que eu ia fazer com aquilo. E aí depois, no dia seguinte, eu tirei... No dia seguinte não, alguns dias depois, eu acabei fazendo uma foto no jardim lá do meu condomínio, e aí, bum! De repente fiz uma montagem super diferente e que eu acabei usando depois. Essa é uma prática muito comum aqui no Limão Limonada. Eu guardo muitas coisas, eu sempre procuro fazer conteúdo enquanto eu vivo, porque se eu for parar para fazer, não faz nunca. Então eu vou fazendo, não é tudo que eu aproveito, mas muitas das coisas que eu faço eu vou acabar usando depois. Vou dar até um exemplo, vou usar o exemplo do peixe. É o seguinte, eu fui numa loja de colchões ontem e dentro da loja de colchões tinha esse aquário aí. Um aquário maravilhoso, com peixes bem coloridos e tal. E depois tinham, na verdade, 2 aquários. Um com os peixes coloridos e outro com um peixão grandão assim. E aí eu filmei. Falei, vou
filmar. Eu não sei para que muito que eu vou usar isso, mas eu vou usar. E aí, um dia depois, que foi ontem, eu acabei fazendo uma abertura de stories, né? Falando um pouco sobre, né, a questão da gente se manter em movimento, da gente nadar, né? Da gente... quando a gente está em movimento, né, quando a água bate na bunda, a gente sai da nossa zona de conforto, e usei como referência estética os peixinhos lá do aquário. Enfim, fique com coisas no forno que vai dar bom. Número 13, tá acabando. Aqui, isso aqui é o seguinte, isso aqui é pra vida. Esse princípio, esse fundamento da associação criativa, ela vai servir para você criar conteúdo, ela vai servir para você criar coleção, para você, enfim, fazer qualquer coisa que envolva essa área de ter ideias. Vocês viram que eu adoro contar histórias, né? Então, vou contar algumas histórias bem rápidas e depois vou dar alguns exemplos de posts que usam a questão da associação criativa, tá? Há muitos anos atrás, eu trabalhei num hotel em Campinas, onde a gente fez um seguro contra a chuva. Sim, eu usei o conceito de seguro de vida, seguro de carro, seguro... Só que eu associei isso ao tempo, porque eu queria nesse hotel convidar as pessoas para passar o final de semana no hotel com a gente, e que se chovesse os 2 dias do final de semana, a pessoa ganhava um outro final de semana gratuitamente. É claro que nesse lugar onde o hotel ficava, ele não chove tanto assim, então, né? Mas essa coisa de você juntar um negócio que é de uma outra área, lembra aquilo que eu falei lá no começo do repertório? Por isso que é importante ter repertório. Essa coisa de você juntar o conhecimento de uma outra área com o seu negócio e fazer essas associações criativas é o que torna assim, nossa, é o que a pessoa tá lá no feed e ela fala, como assim? Peraí, um seguro contra a chuva? Ou, eventualmente... Aqui, por exemplo, quando eu misturo a tabela periódica do sucesso no Instagram, eu misturo elementos, né? Eu crio elementos da tabela periódica, só que com outros nomes, e falo sobre coisas relacionadas a marketing. Talvez você possa criar a tabela periódica da sua coleção, eventualmente, que faz uma coleção com uma pegada de laboratório, uma coisa da química, com os vidros e tudo mais, sabe? Aqueles de laboratório assim, e aí você cria essa tabela periódica. Esse post, ele veio mais ou menos na época em que a gente fez um outro lançamento, que era um laboratório de criatividade. Então, a gente usava toda a linguagem do laboratório, e aí fazia sentido a gente trabalhar com a tabela periódica. Aqui um outro exemplo, que esse aqui é o mapa mundi dos produtos digitais. Eu sei, não é de moda exatamente, mas aqui o que eu brinquei foi usar aspectos do mapa mundi, cordilheiras, penínsulas, ilhas, montanhas, e associei isso, né, como se fossem territórios do marketing. Será que talvez não daria para fazer alguma coisa dentro da área de moda, usando alguma associação criativa? A associação criativa, ela pode também se dar através de assunto, né? A gente faz, por exemplo, esse aqui, ó, foi um post que a gente fez sobre a pivotagem, né? Pivotagem dentro do empreendedorismo, que é você mudar o negócio, né? O core da sua empresa. E aí eu misturei esse assunto com patinação no gelo, pivotagem de patinação no gelo. Isso, assim, não é exatamente um post, né? Uma menina girando, dançando no gelo, não é exatamente o que a gente vê normalmente em posts de empreendedorismo. Então, isso faz o quê? Faz com que a pessoa pare para olhar, né, pelo estranhamento, que isso é até um ponto que eu não coloquei como um insight, mas eu deixo aqui de presente para vocês, é que às vezes é importante e é positivo você criar algum estranhamento da pessoa com aquela imagem que você está colocando. Porque o que a gente vê é que é muito pasteurizado, é todo mundo meio fazendo a mesma coisa. Às vezes eu preciso ter um elemento diferente, eu preciso ter um elemento que meio chocante mesmo, porque, claro, se faz sentido para o seu universo visual, para a sua narrativa, que é um assunto que a gente vai falar lá um pouco mais para frente, na terceira aula. Então, se fizer sentido, coloca esse elemento, porque essas coisas fazem as pessoas pararem para olhar, né, dentro da rolagem ali dos 3 segundos dos perfis de Instagram. E cada pessoa, ela consegue fazer essas associações de formas diferentes.
Uma forma que eu uso muito e que muitas vezes quando eu conto isso as pessoas falam, poxa, eu também crio assim, mas eu não sabia se era certo. Eu crio coisas, eu crio conteúdo a partir de imagens. Lembra que eu falei para deixar as coisas no forno? Eu vou montando esse meu acervo, né, de imagens e referências e tudo mais, e eu crio muitas vezes o storytelling inteiro a partir de uma única foto. Que no caso aqui, por exemplo, eu fiz essa imagem, essa primeira foto que eu fiz aqui foi num estúdio lá em Los Angeles, por acaso. Era só o camarim lá do lugar do estúdio, a gente fez uma foto ali. E aí, muito tempo depois, sem nenhuma conexão, eu não fiz pensando em fazer esse post, eu simplesmente fiz uma foto, eu falei, depois eu vou ver para que eu vou usar. E aí isso acabou virando um dos posts assim, de maior engajamento do Limão e Limonada, que foi o Espelho Meu, quando eu conto, né, eu brinco com a coisa do conto de fadas para fazer um paralelo em relação ao que acontece no marketing digital. Insight número 14. Tudo é capa. Esse aqui foi a forma como o Paulo Cuenca, né, uma pessoa que eu adoro e que eu acho que vocês também deveriam seguir e acompanhar o conteúdo dele, que é muito bacana, quem já não conhece. Ele sempre diz, porque esse impacto inicial que a gente gera no nosso post, que a gente gera no nosso Reels, nos primeiros segundos do nosso Reels, ele é muito importante. Eu digo que é como, seja a imagem, seja o texto, seja o vídeo, ele tem que ter uma ideia poderosa logo no começo. Porque pensa que as pessoas que elas estão ali no Instagram, é como se elas estivessem andando numa livraria e vendo vários livros de várias áreas e tudo mais, e aquilo tem que chamar a atenção dela. Ou seja o vídeo, ou seja a foto, aquilo precisa chamar a atenção, senão ela não para. Simples assim, ela vai em frente. E a inspiração para tudo isso pode vir dos acontecimentos do cotidiano, da sua vida. Eu uso muito coisas triviais, a xícara de café, a lavanderia, a rua, enfim, coisas que gerem ideias de uma forma e que possam ser executadas, né, de uma forma simples. Porque eu não tenho tempo também. Quero falar com vocês sobre formato e depois formato original, formato proprietário. Uma coisa, isso é bem recente, tá? Que é uma ficha que tem caído para muitos especialistas, né, de marketing digital. O quanto, né, não é só o conteúdo que é importante. Hoje em dia, o formato é muito importante. E o importante é você ter consciência disso, trabalhar e aos poucos ir encontrando formatos autorais proprietários de criação de conteúdo para sua marca, porque isso é o que vai fazer você se diferenciar da multidão. Quando a gente fala de formato, você está falando de carrossel, Reels? Não, eu não estou falando desse tipo de formato, eu estou falando de linguagem, né? Formato de conteúdo. Por exemplo, quando a gente pensa em televisão, né, um formato aí conhecido por todos nós por anos e anos e anos é o formato jornal, né? O jornal da TV, que há décadas é feito exatamente da mesma maneira. É uma bancada, uma pessoa sentadinha ali falando sobre as notícias. Alguém, em algum momento da história, inventou isso e isso acabou se tornando um padrão, vamos dizer assim, que é replicado no mundo inteiro pelos veículos de comunicação. Novela, Masterchef, né, reality show de culinária, e até mais recentemente, esses podcasts que a gente vê no YouTube são formatos, né? Eles são formatos que eles começam a ganhar tração, alguém começa a fazer, aí faz um e faz outro, e aí uma pessoa faz e copia da outra, e aí, enfim, quando você consegue estabelecer um formato seu, e aí muitas vezes não precisa inventar a roda. Faça um formato que já funciona, mas seja consistente nesse formato. Hoje em dia isso tem sido tão importante quanto o conteúdo que a gente cria. E claro, o formato original. Quero dar aqui para você alguns exemplos dentro e fora, né, do segmento de moda, como o post-tweet. Tem uma referência que eu gosto muito de mostrar, que é o Cunha Lucas, que ele criou um formato de uma narrativa dentro dos vídeos dele, muito autoral e que a gente pode adaptar, e eu inclusive adaptei para o Limão Limonada. Vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o que ele fez. E esse aqui foi o que eu fiz. Você tá vendo que eu usei a mesma lógica que ele, só que eu trouxe para o meu universo?
é a mesma coisa. É um pouquinho diferente da Trends, né? Tem mais a ver com a questão do formato, de você assumir no seu perfil um formato que seja só seu. Para terminar, quando você encontrar uma referência, algo que você gosta, que você acha bacana e que você poderia eventualmente trazer para o seu universo, uma coisa bacana de fazer é você dissecar essa referência. Como é que a câmera estava colocada? Quais as cores eles usaram? Qual tipo de fonte? Como é que as letras estavam dispostas dentro como é que era o texto da legenda do post? Como é que o vídeo começou? Por que esse vídeo dá certo? Olha que interessante, ela começa assim, depois ela faz aquilo. Dissecar a referência é uma forma muito bacana de você estudar o que pode ser feito. Finalmente, né? Estímulos, claro. Esteja sempre aberta a novos estímulos de qualquer natureza para você ser mais criativo. Trouxe alguns sites de inspiração para você, mas eu acho que a internet ela tá repleta e aqui é só algumas referências que não são necessariamente o TikTok, o Instagram, que é legal você seguir. E de brinde, eu quero deixar para você um trecho de um documentário que eu fiz recentemente dentro da minha própria casa. Nós fizemos um documentário de 3 ou 4 episódios, fez parte de um lançamento nosso, onde eu fiz... Porque, deixa eu te explicar, normalmente, né, os lançamentos de produtos digitais, você já deve ter comprado algum curso, você já deve ter visto isso em algum lugar, participado de alguma aula que ensina alguma coisa e que vendia alguma coisa no final. Não viu? Viu, né? Pois é. Eu decidi fazer o nosso lançamento, ao invés de ser uma aulinha, a gente fez um documentário mão na massa de como é produzir conteúdo. E aí eu quero deixar um trecho desse documentário aqui como final dessa aula para você entender um pouquinho sobre a produção de moda, né? Eu acho que você pode usar muito esse material para te ajudar a organizar de uma forma rápida, prática, eventualmente um ensaio das roupas, da coleção que vai entrar, um pouco mais elaborado e com um pouco mais de conceito, né? E como é que a gente pode usar alguns truques, né? Como, por exemplo, a ordem das fotos, a forma como você organiza os cenários, eventualmente onde você vai filmar, para que isso seja mais rápido. Tá bom? Ufa, é isso aí. Então, eu queria te agradecer demais pela presença aqui nessa primeira aula. Amanhã tem a próxima aula, onde a gente vai falar sobre stories, como transformar os seus stories numa máquina de vendas, como é que você faz com que as pessoas tenham mais retenção e interesse em ver os stories seu, né, e da sua marca, da sua loja. E eu te espero amanhã aqui no mesmo horário e deixo você aí com esse trechinho do nosso documentário. Qualquer coisa é só nos seguir lá no @limãolimonada e manda um direct que a gente troca mais ideia por lá, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Depois de definida a grande ideia da campanha, no caso aqui o documentário, e também a estética dela, o próximo passo é colocar tudo num cronograma para a gente saber quanto tempo a gente tem, para a gente dimensionar a complexidade do projeto que a gente está fazendo e para eu saber o quanto eu posso pirar na batatinha ou não. E para isso eu uso um app que se chama Miro. É grátis, tem para computador, tem para celular, iPad, mas pode ser outro também. Já usei Trello, Notion, Asana. E não tem aquele que é certo ou errado, tem aquele que tem mais a ver com o seu estilo. Eu gosto do Miro porque ele é bem visual e é como se você tivesse assim um dashboard de todo o calendário, de todas as estratégias assim, num único lugar. Gosto muito. A ideia dessa reunião, gente, é o seguinte, é a gente tentar definir, talvez não seja hoje, a gente não defina tudo, mas a gente tentar começar a bater o martelo nas coisas que a gente vai fazer. Repare como as ideias vão tomando forma e se transformando em posts. Esse pareidolia, Jonathan, vê se você acha que dá para usar. Isso seria um post carrossel, tá? Eu posso até melhorar essa fonte aqui para ficar mais fácil de ler. Tá difícil fazer conteúdo criativo para a sua loja, para a sua empresa de engenharia, para seu escritório de arquitetura, para seu restaurante? E aí aqui acabaria. Entraria o card para se inscrever. E se a página de cadastro dos alunos tivesse o formato de página de notícia do G1?
Tive uma ideia louca, mais uma. Seguinte, em vez de fazer uma landing convencional, eu colocaria assim, ó. Alessandra Lippel resolve lançar documentário sobre processo de conteúdo criativo. Aí coloca aqui, em produção exclusiva Limão Limonada, o segredo do conteúdo criativo apresenta aulas que mesclam reality show e deixa assim por enquanto, reality show e documentário. Cronograma montado, agora é hora de fazer uma lista de tudo que você vai precisar para sua produção de fotos e vídeos. Todos os objetos, prendedor de roupa, iluminação. O que a gente vai comprar? Vamos comprar grampo de cabelo, aquele clipe de cabelo. Vamos comprar também caixa de papelão, limão, também temos extensão. Ah, e muito importante, você também vai definir os lugares aonde você vai gravar. Já tem que deixar tudo no esquema. A ideia, então, é que o estúdio seja ali onde está aquela mesa que eu peguei lá do quarto do meu filho. Ah, tem uma coisa super importante na sua produção que não pode ficar de fora. A escolha do figurino. A grande transformação está para começar. Eu acredito que a nossa roupa é uma forma excelente de nós expressarmos quem nós somos, as nossas ideias, até o nosso humor, né? E para essa campanha, ou para esse documentário, eu escolhi cores fortes, lisas, na maioria das vezes, né? Cortes modernos e que tivesse uma boa relação custo-benefício. Quando a gente se propõe a fazer uma produção de fotos e vídeos, a gente precisa fazer com que esse esforço valha a pena. Cada minuto investido na produção, ele tem que render o máximo de material possível pra gente. E uma coisa que eu aprendi ao longo de anos trabalhando na minha outra agência, na Vitamina, é que equipe, materiais e a sequência dos acontecimentos tem que ter uma inteligência. Tudo tem que funcionar como um verdadeiro balé. Cada pessoa tem que saber o que vai fazer e a hora que vai fazer. Então, a ideia é otimizar o tempo fazendo todas as cenas num determinado cenário, com uma determinada roupa, de uma vez, mesmo que essas cenas não estejam na sequência do vídeo ou da foto que você vai fazer. Entendeu? Então, eu vou fazer essa, imprimir, porque assim a gente tem uma ordem do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu vou fazer, tá vendo? É esse fundo rosa que vai simular isso aqui. A gente depois vai ver se troca esse fundo no Canva ou não. E a mesa já tá amarela, tá vendo? Aí aqui eu vou fazer essa mesma foto já aproveitando o tecido para ganhar tempo. Essa aqui e essa aqui, vou fazer mais ou menos na mesma hora. Vou tampar tudo de azul e depois de vermelho, depois tiro o tecido vermelho e fico só com o azul. E aí depois vou fazer as duas sequências do verde, que é esse aqui e essa foto aqui. Existem dois roteiros, o roteiro do vídeo e o roteiro da produção. No roteiro do vídeo, você vai ter toda a sequência das cenas que vão acontecer no seu vídeo. No roteiro da produção, essas cenas podem estar invertidas dependendo do cenário e da roupa que você tiver. Na plataforma eu vou explicar isso melhor. Muito importante quando você vai programar o começo de uma gravação, uma diária de uma gravação, é você fazer o que eu vou fazer com a Erika agora, que é a ordem do dia. Ou seja, a gente vai combinar aqui a sequência de vídeos que a gente vai gravar para otimizar o nosso tempo. A gente vai fazer 3 ou 4 vídeos hoje e a gente vai conversar um pouco sobre como a gente vai se organizar os lugares, né, ou locações. Quando a gente grava vídeo a gente fala as locações, né, porque um vai ser ali na mesa, o outro vai ser aqui no fogão, o outro vai ser, sei lá, na banheira do meu banheiro ou alguma coisa assim. E aí a gente vai, com isso, já imaginar todas as nossas próximas horas, como é que elas vão acontecer. Muito bem, pessoal. O estúdio está pronto, tá? E eu vou explicar para vocês como é que a gente organiza cada uma das coisas que está aqui, que parece uma grande bagunça, mas não é. Tudo tem a sua razão de ser. Então eu sugiro que quando você vá fazer isso na sua casa, que você separe um ambiente. Aqui sim, a gente tem um ambiente grande, mas você pode separar um cômodo, uma cozinha, uma sala, ou se você for fazer uma produção menor, você pode usar só um cantinho, tá bom? Então vamos lá. Começando, aqui é o nosso cenário. Essa mesa eu peguei do meu filho Pedro. Comprei esses tecidos aqui no Mercado Livre, chama Elanca Light. Tem de várias cores, você pode comprar. Acho que custa 20, 30 reais. É um pedação desse aqui. Comprei também o vermelho, o laranja e o verde. Escolhi esse lugar
como disse, porque tem uma luz muito grande, né? Uma luz muito boa vindo aqui dessa janela. Eventualmente, a gente vai virar isso tudo para cá e ficar de frente para a luz também. Esse trilho também no Mercado Livre tem para comprar esse trilho aqui. E aqui eu tenho uma vantagem, que eu tenho uma fonte de luz vindo de trás também. Tá meio amassado ali, né? A gente ainda vai tentar resolver. Vendo daqui, a gente tem a câmera, que aqui pode ser um tripé e você colocar o seu próprio celular. No caso, a gente vai usar na horizontal por causa do documentário, o ring light, o rebatedor, mas você não precisa necessariamente ter um rebatedor. Se você tiver uma luz boa vindo daqui, você não precisa dele. Isso aqui é mais uma segurança, porque talvez a gente também filme à noite. Então isso é uma coisa muito importante. Se você não tem vários equipamentos de luz, é sempre melhor priorizar a iluminação durante o dia. Aquele é um softbox girafa, porque ele desce para depois a gente fazer fotos e vídeos assim, que é uma coisa que a gente vai fazer depois. Essa mesa fica uma mesa de apoio para depois eu olhar naquele monitor ali o que vai acontecer. Essa caixa a gente vai usar para fotografar. Aqui é um papel azul PVC que eu vou fazer um teste com ele. E aqui essa mesa, ela serve de apoio para mim, para os objetos que eu vou ter nas minhas fotos. Porque aqui, ó, eu coloquei aqui em cima, ó, todas as fotos que eu vou fazer. Voltando aqui para a mesa. Por exemplo, aquele conjunto de objetos aqui vai ser usado para uma foto, vasos que eu tinha em casa, taças. Aquele conjunto de objetos aqui, eu peguei inspirada nessa foto aqui, tá vendo? A luva para fazer essa foto aqui. Os limões a gente já tem e por hoje vai ser isso. Amanhã a gente vai fazer a parte de Reels. E ali fica todo um apoio para bateria, meu óculos, esse disparador aqui que é ótimo se você tira foto sozinha, os microfones, carregamento, né, de câmera, esse tipo de coisa. Fica tudo aqui. Ah, muito importante este pequeno detalhe. Deixe tudo carregado, deixe todos os equipamentos organizados, carregando à noite e tudo mais, porque você pode perder a sua melhor luz ou você pode atrasar horas da sua produção porque você não deixou os equipamentos carregando. Bateria gasta. Como pode, gente? A bateria tava nova. Troca a bateria ali. Eu me irrito profundamente, sabia? Eu acho que as coisas têm que estar todas funcionando. Tudo carregado, tudo não sei o quê. Porque na hora H acontece isso. E como diretor ou diretora, tanto faz, do seu próprio projeto, você tem que começar a desenvolver um olhar para detalhes. Porque existem alguns detalhes que parecem bobos, mas que na hora que o negócio fica pronto, você fala, ai meu Deus, e aí depois não dá mais para consertar, entendeu? Não tá aparecendo esse negócio preto na frente, não? Vem pegar o café aqui, que tá faltando café, que tá aparecendo que tá sem café a xícara, que eu já vi. E a luz foi embora de novo. Gente, vai chover, nós vamos perder essa luz. A mão tá boa, vê a mão. Agora eu preciso de silêncio, tá bom? Nós temos aqui. Ó, uma coisa importante que eu tava olhando ontem. Quando eu tô falando algo mais longo, não pode balançar tanto. Ou então, você pode fazer movimentos, mas eles mais suaves. É como se você tivesse num traveling, é reto, ó. É aqui, ó. Sai de trás do ring light e vem pra mim e sai, vai embora. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase it. Mas aí talvez você me diga assim, mas Alessandra, eu não tenho a sua experiência. Mas gente, eu também não tinha não, eu fui aprendendo. Peraí que eu vou te contar como é que a gente faz. Então, vamos falar de uma pessoa que não tem experiência, que é a nossa galera, não tem experiência. O que vai fazer você ir melhorando com o tempo? Acho que a coisa que mais importa, olha mais pra... é a luz, entender um pouco de como que fica a sombra, dependendo de onde está a luz, a fonte de luz. Acho que isso é muito importante. Porque sempre tem que estar, por exemplo, às vezes ela tá com o rosto virado pra lá, só que a luz mais forte tá aqui. E aí fica meio com uma sombra, não fica tão bonito. Então tem que estar sempre o rosto virado para fonte de luz. 2 ângulos que eu sempre faço, que sempre fica bom, é esse um pouco mais para baixo e um pouco mais de cima. Não, não o retão parecendo de turista, né? Não, tipo, porque se eu tirasse aqui assim, não fica a mesma graça. Não fica tão bonita. Mas isso você só foi descobrindo fazendo. Isso aqui, ó. Inclusive, a hora que ela acha um ângulo, ela quer aí. Ó, mas eu vou tirar uma foto aqui só pra vocês terem uma ideia da diferença que fica. Ó a diferença do que eu vou mostrar agora pra isso. Vamos lá. Agora mostra na tela. Isso é como se você tirasse de frente, que nem todo mundo tira, né?
Agora olha isso. Isso. Opa. Peraí. Ó. Isso aqui é de baixo, né? E como é que você vai fazer isso na escola, Lê? Então, a ideia da escola é a gente ter aulas individuais. Então, por exemplo, eu quero fotos de rosto, eu quero fotos criativas na mesa. Aí, o que acontece? A ideia que eu quero testar, e que eu até conversei com o pessoal do lançamento, é que a gente faça o seguinte: a gente vai lançar uma quantidade de aulas bem práticas já no lançamento dessa nova fase da escola. Depois, a minha ideia é co-construir isso com a comunidade, ou seja, as próprias pessoas vão pedir as aulas que elas querem ou que elas sentem necessidade e a gente vai gravar de acordo com o próprio pedido das pessoas, entendeu? E o pior é que tá muito liso esse fundo por causa da luz, tá muito bom aqui. Tá muito liso porque o Eric é muito bom. Muito legal da gente comentar nesses processos, pessoal, é que você se divirta durante, entendeu? Porque às vezes as fotos mais legais, elas vêm dessa loucura, lambe o limão e não sei o que. Então, não precisa tentar ser perfeito o tempo inteiro. Você pode ousar fazer coisas diferentes. E uma outra coisa que é uma técnica que eu uso, que é o seguinte: se você não tem uma mega experiência modelando nem nada disso, eu procuro sempre dar muitos ângulos meus para quem está me fotografando. Então eu sempre penso frente, lado, cima, mudar o queixo. Às vezes, por exemplo, eu não fico bem quando eu fotografo olhando para baixo, porque fica o nariz muito grandão. Então eu já acostumei a me ver. E aí a gente tem um espelho ali, é uma espécie de uma referência, né, pra mim, então acho que pode ser pra você também. É essa opção de cabeça, entendeu? E movimentação do corpo. Então, aqui, pra cima, pra baixo, aqui, olhando pra frente, olhando pra cima, olhando pra baixo, olhando de lado, olhando do outro. Eu sempre procuro dar muitas opções pra Bia. E quando ela gosta de alguma coisa do que eu tô fazendo, ela fala: para, isso, linda, linda, linda. Porque aí ela achou um ângulo que ficou bom. Então isso é uma coisa muito da gente testar também, que a gente vai fazendo e vai aprimorando. E isso também vale para foto de produto, viu? Uma coisa que eu adoro durante as gravações são os improvisos, aquelas descobertas inesperadas que geram ótimos conteúdos. Você aí, isso aqui estava completamente fora do script. Eu pedi pra Bia que eu queria uma luz que tá super na moda agora, que é essa luz meio da noite, uma luz meio de flash. A gente tirou dali o rebatedor, deixou a luz diretona em mim, e aí de repente temos esse efeito. Aí a Bia, a hora que a Bia começou a tirar, falou: meu, isso tá muito bom, isso tá muito bom, vamos usar, vamos usar, vamos usar. E aí a gente simplesmente criou um photoshoot do nada, entendeu? Absolutamente no improviso. Tem que ficar mostrando as pessoas. Não tampa não, amor. Pra quem não sabe quem tá documentando? A Cecília, que tá com o celular na mão. Mostra no espelho, Cecília, que é você. Mostra no espelho, vira no espelho. Vai, que você é a ajudadora da mamãe. A improvisação, ela não vale só para cenas e tudo mais, mas também para os objetos. É carrinho de bebê que vira traveling? É prendedor de roupa que a gente prende a treliça dos tecidos? É a mesa do Pedro que vira cenário? É a mesa de jantar que vira pista de desfile de moda? É saco de arroz que vira suporte para segurar o tripé, porque senão ele balança? I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Gravar em casa é uma delícia. A gente tem mais controle da produção, mas às vezes é bom dar uma variada, né? Só que quando você não está no seu habitat natural para gravar, você vai precisar de 3 ingredientes. Planejamento logístico, você vai precisar aguçar a sua percepção estética dos lugares e, claro, ficar sem vergonha. Brincadeira, eu tenho vergonha até hoje. Mas vai com vergonha mesmo. Vai ficar lindo, vocês não têm noção. O drone subindo assim, ó. Vai ficar lindo, yes! I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave,
Vergonha de fotografar no meio da rua? Não temos. E vou te contar que às vezes, mesmo com todo o planejamento do mundo, às vezes as coisas não saem como a gente imaginou. Ó, galera, seguinte, não falei que ia ter perrengue? Pois é, a câmera tá estourando, a luz tá ficando muito branca. E é muito rápido o farol, então tá estourando completamente. A gente vai tentar agora gravar de celular para ver se fica melhor. Vamos lá, vamos pra lá. Tá difícil, tá um pouco difícil a gente acertar o ângulo, porque uma hora enruga, outra hora fica longe, a outra hora às vezes passa alguém atrás do Anderson e aí atrapalha ele de fazer a movimentação. A gente vai ter que tentar de novo. Bora lá. Mas a gente desiste? Jamais. Esse vídeo aqui que a gente vai fazer agora, basicamente é uma associação criativa que a gente está fazendo entre culinária e criatividade. Eu vou fazer um Reels falando sobre os ingredientes do conteúdo criativo e aí eu vou jogar aqui nessa panela várias coisas malucas, assim, nada a ver com cozinha, que vão representar, né, esses ingredientes. Então, impacto visual, quebra de expectativa, narrativa, esse tipo de coisa. Você vê, você tem um certo investimento, né, num equipamento como esse, mas, você usa para tudo. Então vamos ver como é que vai sair. Ó, tá ali, ó, o celularzão ali posicionado. Aqui eu vou depois passar um batonzinho, vou trocar essa roupa e aí a gente vai começar a performance. Independente do tipo de conteúdo que você vai fazer, pode ser post carrossel, stories, reels. A grande habilidade que a gente precisa desenvolver e que eu vou te ensinar na plataforma é o remix de conteúdo. Espera aí que eu vou te explicar. Ó. Quando você aprender isso, nunca mais vai faltar ideia na sua vida. Nunca mais, nunca mais. Essa estratégia também pode ser chamada de estratégia Barões da Pisadinha. Você pega uma música de qualquer estilo e traz para o universo do forró. Aqui eu dei um exemplo com música, mas isso também pode ser feito, deve ser feito com o seu conteúdo. É a mesmíssima coisa. Eu vou te ensinar a se transformar num verdadeiro DJ de conteúdo. Remixando ideias e estilos e trazendo tudo pro seu universo. Quer ver, ó? Cheguei aqui nesse estúdio agorinha e achei essa escada aqui. Quer ver eu fazer um remix de conteúdo? Com o Limão ou Limonada, ou você sobe as escadarias da criatividade, ou eu não me chamo Alessandra Lippel. Acabei de inventar. É treino, vem comigo que vai dar bom. Esse remix ou associação criativa é a base da metodologia do Limão Limonada. É uma coisa que eu ensino logo de cara para os nossos alunos. Inclusive, eu lancei um desafio para eles, misturar limão com pipoca. Será que eles fizeram direitinho? Olá pessoal, eu me chamo Elcimar Sardinha, eu sou filósofo, teólogo, padre e aluno do Limão ou Limonada. Bem, nos foi colocada uma proposta de fazer uma associação entre pipoca e limão. Desde o início foi muito estranho essa associação e como eu não consegui resolvê-la, eu pensei, é melhor unir os dois polos. Esse videozinho mostra exatamente essa minha concepção. A primeira parte, uma luminária que representa Deus que está fazendo a sua luminosidade sobre os homens. Logo depois, nós vemos os grãos de milho sendo chamados por Deus e virando pipoca. Depois eles dizendo sim a essa prática de amor, a essa proposta de vida nova, de conversão. E depois a gente já vê o embate dos limões, que são aqueles que dentro mesmo da comunidade resistiram àquela proposta de perdão, de vida nova. Mas no final das contas acontece o suco porque alguns limões se convertem, mudam, a não ser um, mas esse, a liberdade dele é que vai falar. Então, foi essa a minha concepção.
Olá, eu me chamo Keylon Cardoso, sou aluno do Limão ou Limonada School da Alessandra Lippel e eu estou diretamente no Uruguai, na divisa do Uruguai. Vim viajar e estou gravando vídeo para dar o meu depoimento sobre esse Reels que eu fiz agora aqui. E essa ideia foi, a pipoca veio do documentário, né? Depois veio o limão, porque é o ícone do Limão ou Limonada School, e o produto, o detergente de limão. Então tem o DX30, que é um desengordurante de limão, e o detergente para lavar louça, né, de limão. Boa noite, Alessandra Lippel. Boa noite, Limão. Meu nome é Vanessa Abreu, eu sou cantora, compositora, escrevo músicas e poemas. E esse Reels que eu fiz hoje aqui é para um poema que eu escrevi. Eu tinha uma limitação criativa, né? A Alessandra falou, o vídeo tem que ter um limão e tem que ter pipoca. Mas a limitação nem sempre é uma coisa ruim.